Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso bom Deus, semana abençoada. Chegamos agora na sexta-feira, compartilhando ainda o capítulo 2 de Gênesis. Seja bem-vindo, você está no programa Café com Graça. Para você que está chegando por agora, se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever. E vamos lá, meu povo, vamos distribuir esse link de transmissão aí, para que outros sejam abençoados também através da palavra de Deus. Glória a Deus. E eu tô aqui tomando um cappuccino. Pensa num cappuccino gostoso. 3 corações. Olha eu fazendo propaganda. Bom dia, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Dá aí o seu like, né? O seu joinha aí, aquele polegar. Também faça um comentário e distribua o link aí no meio desses grupos de WhatsApp. Vamos usar essas redes sociais para edificar a vida uns dos outros, amém? Hoje eu quero finalizar aqui o capítulo 2, para a gente entrar segunda-feira no capítulo 3, que é a queda do homem, ok? Capítulo 1, tudo está sendo criado ou recriado. No final do capítulo 1, o homem é formado do pó da terra. No capítulo 2, a mulher é criada. E ela é criada de Adão. E eu falei ontem para você que assim como a Bíblia está fazendo uma descrição de Adão e Eva, isso tem a ver com Cristo e a sua igreja. Então nós temos que olhar para esse texto de maneira espiritual. Espiritual, ok? Mas no finalzinho, quando Deus cria a mulher, tira a costela de Adão, forma a mulher, o que acontece? Há uma expressão, uma citação aqui no verso 25, muito importante. Vamos ler? Gênesis 2, 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, eles estavam nus e não se envergonhavam. O que é isso? O que isso tem a ver? Você precisa entender, se nós estamos falando da igreja, de Cristo e a igreja, então esse estar nu e não se envergonhar tem a ver com a comunhão da igreja. A Bíblia não diz que eles deixariam pai e mãe, seriam uma só carne? Que Eva foi formada de Adão, tem a natureza de Adão, e agora essa comunhão ela é perfeita, porque estar nu aqui tem a ver com estar despido de qualquer máscara, de qualquer defesa, né? Eu estou aberto ao meu irmão. Nós estamos falando de igreja, ok? Eu estou aberto ao meu irmão. Você precisa entender que nudez fala de você. Não estou falando de nudez normal, né? De roupa. Não, estou falando de nudez da alma. Você se desnuda para quem você tem aliança. É assim que acontece. Então, eu tenho um certo tipo de nudez. Primeiro que ninguém vê a minha nudez, mas eu tenho um certo tipo de nudez que amigos me veem. Então, dependendo da comunhão que nós estamos, só homem, eu vou tirar a camisa, eu vou ficar de short, né? É um tipo de nudez para um certo tipo de gente. Mas eu sou casado, então, com a minha esposa, eu me despido, tiro toda a minha roupa, eu fico despido totalmente. Por quê? Porque com ela eu tenho aliança. Então, você precisa entender o seguinte: a sua alma precisa ser desnudada, mas para quem? Há uma grande infantilidade às pessoas que querem se desnudar para todo mundo, né? É terrível isso. Então você vai encontrar pessoas, você pergunta, e como você tá? Ele começa a contar toda a sua vida de uma forma assim, que você fala, meu Deus, o pior é que ela sai
e você percebe ela ali na frente conversando com a segunda ou terceira pessoa, falando tudo de novo. Ela está falando do marido, do problema que ela tem em casa, do problema que ela tem no filho, e ela começa a se desnudar totalmente. Então preste atenção, você se desnuda para quem você tem aliança. Então a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, porque era um casal. Um casal. Então, já que nós vamos aplicar isso aqui para aquilo que é, diz Paulo, Cristo, Adão aponta para Cristo e Eva aponta para a igreja, nós precisamos entender que isso aqui fala de comunhão. A comunhão do corpo de Cristo. Entende? Então, não tem como ser igreja sendo individual, com individualismo. Não tem jeito. Para ser igreja, você tem que ter comunhão. E não é uma comunhão social, mas uma comunhão espiritual. Entende? E nós chamamos isso da verdadeira koinonia, verdadeira comunhão. Entende? A verdadeira comunhão é espiritual. Então, eu vou te dar um exemplo aqui para você entender. O que é igreja? O que é a comunhão da igreja? Eu digo que a comunhão da igreja, lá fora tem amizades, dentro da igreja tem vínculos espirituais, são totalmente diferentes. Então, você vai numa loja de material de construção, você vai encontrar lá tijolo, você vai encontrar areia, você vai encontrar cimento, ferro e uma série de outras coisas para você construir uma casa, ok? Porém, não é uma casa. São só materiais de construção. Entende isso? Agora, quando você pega esses materiais de construção e você edifica alguma coisa com eles, você pega tijolo e coloca com tijolo, usa o cimento para colar um ao outro, você põe o ferro para fazer a coluna, você põe a telha para fazer a cobertura. Então você fez um edifício. Qual que é a diferença? Ambos são feitos com os mesmos materiais. Mas quando você vai na loja de material de construção, são só tijolos. São só tijolos, é um amontoado de tijolos. Mas quando você vai para casa, então é um edifício, uma construção, porque eles estão vinculados. Isto é comunhão, a verdadeira koinonia. Então você pega, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo dá uma saudação assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então ele está falando o seguinte: que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O que eu estou querendo dizer então? Que a comunhão da igreja é diferente da comunhão lá fora. Comunhão da igreja é uma comunhão espiritual. Entende? Então, uma igreja forte, ela não é necessariamente uma igreja que possui uma palavra forte, ou possui um poder espiritual, ou uma boa estrutura. Não. Uma igreja forte, uma igreja que possui uma verdadeira comunhão, comunhão do Espírito Santo, entende? Uma igreja que tem comunhão verdadeira, essa igreja, então, é uma igreja forte. É como pescaria, né? Hoje não pode pescar com rede mais, a gente pesca com vara. Mas tem gente que pesca com rede, né? São permitidos. Então o que acontece? A rede, são várias linhas e elas são entrelaçadas com nós, né? Então o que acontece com os nós? Essa rede, quando o peixe vem, ela é pega ali. Então essa rede está totalmente unida, focada num propósito de pegar os peixes. Mas por que o propósito é atingido? Porque eles estão vinculados nesses nós. Entende? A igreja é do mesmo jeito. Se a igreja tem comunhão, esses nós estão aliançados, um está amarrado ao outro, entende? Eu posso assim dizer, a igreja vai cumprir o seu objetivo, ela vai crescer, ela vai ganhar muito peixe, ela vai pescar muito peixe, entende? Porque a verdadeira comunhão, ela só acontece pelo Espírito Santo. Então esses nós aqui é como o Espírito Santo vinculando eu a você, você a outro irmão, e esses vínculos são vínculos espirituais.
Então eu digo o seguinte: se retirar a unção do Espírito, não tem comunhão. Aí vira um clube social. Aí vira uma amizade natural. Isso tem aí fora. Isso tem aí fora. Tem bons relacionamentos aí fora, boas amizades aí fora, mas não são vínculos espirituais. Então, o vínculo espiritual tem a unção do Espírito, tem o Espírito junto, entende? Tudo isso que eu estou falando para você é baseado nesse texto, entende? Que eles estavam nus e não se envergonhavam. Então, eu quero te dar aqui algumas direções. O que não é a comunhão do Espírito Santo? O que não é a verdadeira coinonia? Primeiro, não é um ambiente social ou superficial. Entende o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, existem muitos clubes. Lá no meu condomínio mesmo, esses dias, conversando com o pessoal, eles têm lá um dia que os filhos jogam bola e eles vão para lá e assam uma carne, estão lá compartilhando, né, coisas. Né? É uma comunhão social, entende? Isso tem nos clubes, nos Lions, né, Rotary, entende? Tem essas comunhões, entende? Eles estão lá em comunhão, têm relacionamentos, mas são relacionamentos de uma comunhão barata, de uma comunhão superficial e natural, diferente da igreja. A união da igreja, a comunhão da igreja, entende? É algo espiritual. E eu vou dizer algo para você. Essa verdadeira comunhão você só encontra na igreja. Não tem outro lugar que você vai encontrar isso. Entendeu? Por quê? Porque eu volto a dizer, precisa da unção, precisa do Espírito. A saudação ali de Paulo, né, na comunhão do Espírito Santo. Então, se não tiver o Espírito Santo, não tem a verdadeira comunhão. Entende? Só amizade não é comunhão espiritual. Entende? Volto a dizer, você pode ter boas amizades, você pode ter bons relacionamentos, mas na igreja são vínculos espirituais poderosos. Entende? Que faz uma diferença gigantesca. Segundo, não é uma comunhão abstrata ou subjetiva. Eu digo abstrata por quê? Porque tem que ter presença, tem que estar junto. Essa comunhão não tem como ser virtual. Eu sei que nós vivemos o mundo da virtualidade. As pessoas não querem mais se encontrarem. É tudo pelo celular. É tudo, mas isso não é verdade. Não é a verdadeira comunhão. Entende? Existe algo poderoso quando nós estamos juntos. Se você frequenta a igreja, você vai entender o que eu estou te dizendo. Uma coisa é você assistir um culto online, outra coisa é você estar no culto, junto com os irmãos, poder abraçar um ao outro e orar um com o outro. Você sabe uma das glórias que eu vejo que nós tivemos na época da pandemia? É isso. E na época da pandemia se dizia: ninguém encosta em ninguém. Né? As poucas reuniões que nós fizemos, né, com menos irmãos, sempre na hora do culto abraçávamos uns aos outros e orávamos uns pelos outros. Sabe, isso é poderoso demais. Alguém para falar, isso é uma irresponsabilidade. Você veja da maneira que você quiser, mas é poderoso demais poder abraçar um ao outro e orar uns pelos outros, né? Esse domingo passado tivemos o nosso culto aqui e fizemos um apelo e os irmãos vieram na frente, uns abraçaram os outros e nós começamos a orar e foi algo muito precioso. Por quê? Porque essa é a verdadeira comunhão, então tem que estar junto. Então ela não pode ser abstrata e não pode ser subjetiva, ela tem que ser objetiva. Nós temos que estar junto propositalmente, programado, agendado para estar. Entende? Eu digo assim, com esse propósito. Porque a comunhão ela começa a fluir de diversas formas do meio do corpo de Cristo. Entende? Agora tem que estar junto, tem que estar junto. Por isso que eu amo a visão celular. Porque a visão celular, por mais que a gente tenha comunhão no culto, essa comunhão do culto, ela é pequena. A verdadeira comunhão acontece na célula.
Porque na célula é um grupo de, no máximo, 15 pessoas. Então você pode ter uma verdadeira comunhão ali com os irmãos, se encontrar com eles, conversar, olhar no olho. Quando você senta no culto, você vê a nuca um do outro, né? Você vê cabelo, mas na célula você está olhando, vendo olho no olho. Olho no olho. Entende? Isso é maravilhoso. Você percebe quem está triste, percebe quem está angustiado, você percebe quem está alegre, você pode compartilhar a vida, você pode orar, você pode pedir oração, você pode abraçar, ser abraçado, entende? É muito precioso isso. E quando a comunhão vai aumentando, você pode, compartilhar da vida do outro, né? Um ajudar o outro, isso é muito precioso, mas isso acontece na célula. Segundo, o que é a comunhão do Espírito Santo? O que é? Eu falei para você o que não é. Falei duas coisas para você do que não é, né? Eu falei que não é um ambiente social e falei também que não é uma comunhão abstrata, subjetiva. Mas agora, o que é a comunhão, a verdadeira koinonia? A verdadeira koinonia é vida compartilhada. Grava esta palavra, vida compartilhada. Entende? Vida compartilhada. Então nós compartilhamos da mesma vida. Lembra que eu falei para você que Eva foi formada de Adão, que a igreja foi formada de Cristo e que nós carregamos Cristo, a divindade dentro de nós. Então nós temos Cristo dentro de nós. Então o Cristo que está em mim saúda o Cristo que está em você. Então quando nós nos encontramos, há um vínculo espiritual. Olha, irmãos, eu vou te falar coisas aqui assim que talvez você nem me entenda, mas às vezes a gente encontra com pessoas na rua e você nem sabe que a pessoa é cristão. Mas quando você vê a pessoa, que você começa a conversar com a pessoa, você percebe que ela é nascida de novo. Há outras que você conversa, você fala, não tem a vida. Entende? Aí essa pessoa que você está conversando, você fala, rapaz, essa pessoa tem algo especial. Aí você pergunta, você pertence a alguma igreja? Sim, sou da igreja fulana e tal. E aí você percebe que aquela pessoa tem algo. Por quê? Porque tem um Cristo dentro de mim que identifica com o Cristo que está dentro da outra pessoa. Entende o que eu estou dizendo? Então a verdadeira comunhão é por causa da natureza que está dentro de nós. Então, se nós somos da mesma espécie, nós podemos ter comunhão. Então, um cachorro não tem comunhão com gato, entende? Gato não tem comunhão com elefante, entende? Tem que ter a mesma natureza, o mesmo tipo de vida para ter comunhão, entende? Também não podemos ter comunhão com trevas. Por quê? Porque luz não tem comunhão com trevas. Aí você fala, por quê, pastor? Porque onde a luz chega, as trevas se dissipam. Se dissipam. Então é muito importante você perceber que a comunhão do corpo de Cristo é a comunhão da vida de Deus. O que é comunhão? É ter algo em comum. E o que tem em comum? Naturalmente, tem muita coisa em comum. Eu sou homem, o outro também é homem. Eu jogo bola, o outro também joga. Né? Eu gosto de caminhar, o outro também. A gente corre junto. Isso são coisas comuns aí fora. Entende? Que faz a comunhão natural. Que faz a amizade natural. Mas o que é a comunhão do Espírito? O que nós temos em comum? O Cristo. O Cristo que mora dentro de mim. E o Cristo que mora dentro de você. Isso faz de mim e você ter o quê? Vínculo espiritual. Entendeu? Isso é muito precioso, entende? Então, assim, Paulo, em Efésios, eu vou ler um texto aqui com você, ele fala sobre essa unidade da fé, né? Que é a unidade da comunhão do corpo. Vamos ler? Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente
um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meu Deus do céu, que texto poderoso! Entende? Ele está falando aqui que nós temos que preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então eu digo para você que na igreja não é só uma amizade barata, são vínculos espirituais. São vínculos, são transmissão de vida. Então se a igreja é um corpo, então você precisa entender que esse corpo aqui transmite vida entre os seus membros. Entre os seus membros. Entendeu? Transmite vida entre os seus membros. Então isso é muito poderoso. Quando eu leio um texto desse aqui, eu fico maravilhado. Segundo, é a mesma comunhão que Cristo teve com seus discípulos. Entende? Qual que foi a comunhão que ele teve? A comunhão implicava em quê? Em aliança, comprometimento mútuo. Entendeu? E a liberdade, é uma aliança de uma liberdade de poder errar, de poder perguntar, de poder precisar, de poder estar, simplesmente estar. Entende? Essa é a comunhão verdadeira do Espírito nas nossas vidas. Então, quando eu tenho essa aliança, Jesus fez aliança com os discípulos, né? Chamava eles de servo, depois começou a chamar de amigos, né? Essa comunhão aqui é a mesma comunhão também da igreja primitiva. A Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão dos apóstolos. Vamos ler? Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes, unidos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então você percebe aqui que o estilo de vida da igreja primitiva era um estilo de vida de comunhão, mas havia uma perseverança na comunhão. Eles perseveravam na comunhão. Eles estavam em casa, tinham tudo em comum, estavam unânimes no templo, ou seja, era uma igreja que vivia uma unidade, uma comunhão no Espírito. Entende? Que comunhão é essa? É a mesma comunhão da Trindade. Entende? Qual que era a comunhão da Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam uma vida tão poderosa antes da criação de tudo, entende? Que Deus resolveu criar o homem para compartilhar dessa vida com o homem. A comunhão era tão perfeita que ele falou: eu vou compartilhar dessa vida, e criou o homem para colocar um pouco dessa vida com o homem. Quando você lê a oração de Jesus em João 17, você percebe um pouquinho desse vislumbre aí. Vamos ler? Verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós. Assim como nós. Olha o verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Entende? Essa aqui, de fato, é a expressão entre os homens da comunhão verdadeira. É o cumprimento da manifestação da realidade divina no meio do homem. Jesus está fazendo uma oração aqui mostrando como ele é com o Pai. Eu e o Pai somos um.
mas que eles possam ser guardados para que eles sejam um como nós o somos. Então, o objetivo, o propósito de Deus para a igreja é que eles estejam nus e não sejam envergonhados. É que tenha um ambiente espiritual tão poderoso no meio da igreja que a gente possa se expor, que a gente tenha liberdade de errar, que a gente tenha liberdade de falar, de ser corrigido, de ser instruído, de ser exortado, de ser consolado, de ser ensinado, mas de ensinar, de exortar, de corrigir, de ser instrumento uns da vida dos outros. Como eu disse, a igreja é um corpo. E esse corpo tem um cabeça que é Cristo. Mas os seus membros estão vinculados uns aos outros. Você sabe que a vida de Deus só pode permear no meio do corpo se os corpos estiverem vinculados. Então eu participei de uma célula em Goiânia, há 25 anos atrás, eu liderava uma célula, e o meu anfitrião, eles tinham duas meninas, uma de 7, uma de 8, algo do tipo. E eles tinham uma porta muito pesada na casa deles. E um dia a menina foi fechar a porta e esqueceu o dedo. E a porta bateu, mas a porta de madeira tão pesada, bateu e o dedo caiu. Ela ficou de um lado e o dedo caiu do outro. E eles correram, pegaram aquele dedo, jogou dentro de um saco, colocou gelo e enrolaram para não sangrar o dedo da menina e correram para o hospital. E o médico então pegou aquele dedo, que foi conservado ali com gelo, colocou no lugar e refez ali o ligamento. O que eu estou querendo dizer para você? Que um dedo fora do corpo é morte. Mas um dedo no corpo recebe sangue, recebe a vida do corpo. A verdadeira comunhão é quando nós estamos unidos uns com os outros e podemos compartilhar da mesma vida, a vida de Deus. Às vezes a vida é compartilhada com palavras, às vezes a vida é compartilhada apenas com oração, às vezes a vida é compartilhada apenas de estar juntos, mas há uma comunhão, há algo em comum entre nós, a vida de Deus que está em nós. Entende? Hoje é sexta-feira, eu estou compartilhando aqui com você sobre a comunhão do corpo. E domingo nós vamos poder exercitar isso, estando junto nas nossas reuniões. Para você que é de Palmas, 10 da manhã no prédio do centro e 19 horas nos demais prédios, nós vamos estar juntos. Amém? Eu quero orar pelo seu final de semana, para que de fato você possa desfrutar dessa comunhão do corpo de Cristo e também desfrutar do ambiente da sua casa. Amém? Senhor, eu abençoo a vida do meu irmão. Eu declaro, ó Deus amado, dias de alegria e paz. Eu declaro dias também de comunhão e edificação no meio do povo de Deus. O Senhor possa falar com o meu irmão, ministrar na vida dele, derramar graça abundante, bondade da parte do Senhor sobre ele. É isso que eu declaro em nome de Jesus. Amém? Deus possa te abençoar, desfrute da sua casa, do seu descanso, e venha estar conosco às 10 da manhã no centro, nos demais prédios 19 horas. Deus te abençoe e até segunda-feira no nosso programa Café com Graça.